Hoje nós temos uma entrevista especial no nosso programa com o assessor técnico do Sinditabaco e ele vem falar sobre várias ações, inclusive dos projetos de desenvolvimento tecnológicos dentro do cultivo do tabaco. Hoje o nosso bate-papo é com Darcy José da Silva. Ele é assessor técnico do Sinditabaco. Vamos tratar um pouquinho desse assunto que é uma cultura que envolve muitos produtores, especialmente ali no Rio Grande do Sul, porque tem um número grande e expressivo de produtores envolvidos na atividade e pouco conhecida fora da região onde é o cultivo, onde tem essa tradição maior. Como que a gente pode definir hoje a cultura do tabaco? Bem, quando se fala em tabaco no Brasil, nós temos que envolver os 3 estados do Sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Rio Grande do Sul, mais ou menos, da produção de tabaco no Brasil, está com uma participação de 50%. Santa Catarina 35% e Paraná mais ou menos com 15%. Então, para que tenha uma ideia, nesses 3 estados nós temos 150 mil produtores de tabaco. Tá? É muita gente. Nós somos o segundo maior produtor mundial de tabaco. E por 26 anos consecutivos, nós somos o primeiro em exportação de tabaco mundial. Então, é interessante que se diferencie tabaco de cigarro. Eu já ia te abordar isso agora, porque como que é produzir tabaco numa época em que as pessoas, que eu imagino que os produtores de tabaco devem sofrer de desinformação, de rótulos equivocados, enfim, é uma série de coisas, porque tem cigarro e tem tabaco. Na verdade, essa questão de rótulos equivocados existe, porque o tabaco é uma cadeia produtiva extremamente desconhecida no país. Por que é desconhecido? Nós não temos uma Embrapa que faz pesquisa de tabaco. Nós não temos um sistema de ATER governamental que dá assistência técnica do tabaco. Tudo isso tem que ser feito pelas empresas. Então as empresas investem muito mesmo em tecnologias, em pesquisas, tecnologias de produção de tabaco, mas como não tem nada oficial nisso aí, quando eu digo oficial, por parte de recurso governamental, as empresas têm que custear tudo isso. Então as empresas, na verdade, quando encontram resultados positivos dentro dos seus trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, procuram guardar estrategicamente para ter vantagem competitiva. Aí vira uma arma comercial para ela. Não é que vira uma arma comercial, mas talvez uma vantagem comercial. Né? Isso é o que acontece. O Sinditabaco, por exemplo, é o sindicato da indústria, é o sindicato patronal. Tudo que é de interesse comum das empresas que não seja estratégico pode ser tratado em nível de Sinditabaco, com as representações das empresas. O que for estratégico, cada empresa se vira com as suas forças. E quando a gente fala do tabaco também, como o Sinditabaco envia muitas informações para nós, nosso site tem muito material, a gente vê também a questão dos incêndios. Com frequência teve ali um incêndio do que destruiu uma vara inteira, deu prejuízo. Como é que é esse processo lá já numa secagem? Como é que funciona isso? Bem, o processo de cura e secagem do tabaco é feito em estufas, em nível de produtor. Mas eles são muito bem orientados para evitar que haja um sinistro. Inclusive, há um seguro por parte da Associação dos Fumicultores para cobrir sinistros, vendavais, granizo. E há um seguro agrícola muito superior ao seguro governamental para os produtores de tabaco.
E voltando um pouquinho atrás, quando você me falou que o produtor talvez esteja desinformado, o produtor de tabaco está extremamente informado, porque hoje nós usamos na produção de tabaco no Brasil tecnologia de ponta. Quando eu falo de ponta, globalmente de ponta, desenvolvido especialmente para pequenos produtores. E se nós vamos para a área de beneficiamento do tabaco, nós temos na região de Santa Cruz, lá, o maior e mais qualificado centro de processamento do mundo. Isso nós temos no Brasil, gente, ninguém sabe disso. Mas como o tabaco, infelizmente, e principalmente o cigarro, são produtos controversos e talvez muito contestados, então nós não recebemos nada a favor, nós só recebemos, digamos, aspectos que são contrários ao tabaco. Então nós lutamos contra uma correnteza, contra uma maré extremamente forte. E o dia todo, o tempo todo? O dia todo e o tempo todo. E a gente... Então, me desculpe, eu recomendaria, então, a quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tabaco, que visite o nosso site do Sinditabaco, que é www.sinditabaco.com.br. Ali você vai ver uma série de informações que certamente deixarão muitos brasileiros pasmos. Inclusive, o próprio Sinditabaco, com a participação da comunidade local, criou o Instituto Crescer Legal, justamente para treinar filhos de agricultores em gestão rural e empreendedorismo. E de modo a evitar, o setor do tabaco é exemplo também em evitar o trabalho infantil na produção de tabaco. Isso também não existe. Outra coisa, o setor de tabaco no Brasil foi o primeiro a operar um programa de logística reversa. Começou em 2000, a legislação saiu em 2002. Desde lá até agora, nós estamos recolhendo embalagens de agrotóxico do interior para limpar o campo e fazer a reciclagem desse material. E além do cigarro, o que é que eu posso fazer a partir do tabaco? Bom, do tabaco você pode fazer praticamente cigarro. Tem outras possibilidades, mas ainda estão em desenvolvimento. Então, o tabaco produzido no Brasil é destinado à produção de cigarros. E a tecnologia? Você falou de tecnologia de genética, o ciclo, porque, por exemplo, dentro da soja nós temos ali um ciclo médio, precoce, tardio, para uma área mais resistente a uma determinada praga. O tabaco, ele tem esse desenvolvimento de pesquisa dentro da cultura? Exato, nós temos um trabalho assim, muito desenvolvido já, de melhoramento do tabaco, através da pesquisa, da genética convencional. O tabaco, em função das demandas dos clientes, não pode usar produto transgênico. E nós, efetivamente, não usamos. É só melhoramento convencional. Hoje nós temos a genética convencional atuando para produtividade, para qualidade, para resistência a uma série de enfermidades e, inclusive, algumas pragas. Nessas pragas tem algumas lagartas que atacam mais, porque a gente tem assim a imagem da planta, parece que ela é muito suculenta para uma lagarta. Ela é suscetível, ela tem essa atração para as lagartas, ou isso aí hoje já a tecnologia já consegue criar umas plantas, selecionar as mais resistentes? Não, para a lagarta nós não temos. A lagarta é extremamente agressiva, nós temos duas espécies. Então a planta é mesmo suculenta para a lagarta. Suculenta. Ela talvez não seja muito palatável, porque o tabaco tem nicotina. E a nicotina é um produto que tem, em princípio, um sabor, não vou dizer que é amargo, mas ele é diferente, não é muito atrativo. Basta dizer que outros animais não são atraídos. Agora nós temos duas lagartas, que é a agrotis, que é uma lagarta, vamos dizer, cortadeira,
que ela corta a planta logo depois do transplante. E também tem uma broca do caule que ela pode atacar. Então, isso aí necessita, em áreas com histórico dessas pragas, um controle preventivo. Agora nós temos, no fim do ciclo, uma outra lagarta, que chama-se Manduca cestapafus, que é uma lagarta foliar. Essa lagarta hoje nós controlamos praticamente 100% com controle biológico, com o Bacillus thuringiensis. Essa lagarta aí, para mim, o nome dela é novo, é estranho. E quando a gente está voltando aqui nos produtores, nos fumicultores, 150 mil produtores é muita gente, é uma cadeia produtiva grande. E ele tem onde colocar todo esse produto, a indústria absorve toda a produção? Certamente. Nós trabalhamos com um sistema integrado de produção e extremamente alinhado com o mercado. Portanto, não há estímulo aos produtores de produzir mais do que o mercado pode absorver. Então, isso há um controle muito bom nesse sentido. Basta dizer, você já ouviu falar em excedente de tabaco? Não existe, porque tudo é produzido de acordo com as demandas de mercado, né? Para ter mais uma ideia, nós hoje, como o maior exportador de tabaco do mundo por 26 anos consecutivos, nós exportamos para os 5 continentes, para mais de 100 mercados. Não há nenhuma indústria de cigarro hoje que possa prescindir do tabaco brasileiro, principalmente pela sua qualidade, pela sua integridade e pela sua garantia de fornecimento. Darcy, deixa eu fazer uma pergunta agora que pode ser assim, aquela pergunta mais idiota que possa surgir. Os charutos, que a gente tem ali, alguns charutos famosos e tudo, o tabaco brasileiro, ele também pode ir para esses charutos? Agora você me fez uma pergunta de uma área que eu conheço pouco. Nós temos na Bahia, principalmente na Bahia, tabacos para a produção de charutos. E há um certo consumo de charuto, embora os charutos, de boa qualidade naturalmente, mas os charutos mais conhecidos e mais, vamos dizer, com melhor reputação em nível mundial são os charutos cubanos. E de repente pode estar sendo feito um cubano com... Era isso aí que eu queria... A gente não tem essa informação. Se tem um charuto cubano sendo feito com tabaco brasileiro. Não tem. Porque o sul do Brasil produz 98% do tabaco produzido no Brasil. E nós só produzimos tabaco para cigarros. Entendi. Então nós não temos isso. Uma outra coisinha que eu gostaria muito de falar. Nós temos no Brasil um programa de certificação do tabaco que chama-se Produção Integrada ou Brasil Certificado. Isso faz parte de uma rede internacional para certificação de produtos produzidos através de normatização e controle do Inmetro, com auditorias. Então chama-se certificação esse processo para atestar qualidade. As regiões do globo mais desenvolvidas em produção integrada é a Europa, depois vem alguns países da Ásia, Japão, Estados Unidos também. E no Brasil agora isso está pegando muito em uma série de cadeias produtivas. O tabaco brasileiro também está nisso. E hoje nós somos ainda o primeiro e único país do mundo habilitado a certificar tabaco. Uma aula de uma cultura que, especialmente aqui no Centro-Oeste, a gente não a tem. A gente acaba ficando um tanto alheio a isso. Muito obrigada por esse momento ímpar para nós. Eu também agradeço essa oportunidade, até com essa que me permite esclarecer um pouquinho dessa cadeia produtiva, dessa atividade econômica tão importante para o nosso país e tão pouco conhecida no Brasil. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E sempre que tiver alguma novidade, pode mandar para nós, que nós vamos trazer para o nosso telespectador.